Liderança e gestão de equipas. O pilar da construção de empresas e negócios e onde o simples parece ser difícil de fazer acontecer. Neste episódio vou falar sobre 5 pontos que considero como bases para melhor gerir pessoas e com isso obter maior sucesso empresarial. Olá Business Lovers, meu nome é Andréa Rocha, sou Business Coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, como estão, Business Lovers? Tudo bem? Estamos aqui num janeiro frio, é verdade. Não sei como está por aí onde vocês estão, mas por aqui continua bastante frio. É normal, não é? Nós é que já não estávamos habituados aqui ao frio de janeiro. E pronto, começa assim com o frio, não é? Como coisa, ou falar do tempo, que é aquele sempre desbloqueado de conversa típico. E para passar para o que é, não é? Hoje vamos falar de liderança. Liderança, um tema que muitas vezes é falado de forma superficial, não é? Parece que toda a gente fala sobre isto e que há umas técnicas assim que aplica isto, este tipo de personalidade, este tipo de ferramentas e que depois sai tudo certo. Ou talvez não é? A liderança é uma das áreas que eu tenho muito apreço. É das coisas que eu acho que faz uma empresa realmente descolar ou não. Porque muitas vezes nós damos para esse tipo de vaneio, mas é verdade, não é? A questão é com o sentimento e com a essência que nós dizemos isso, mas as empresas são as pessoas, sem dúvida. Eu se quero progredir, eu não vou ter braços para nem pernas, nem cabeça, nem tempo, nem nada para chegar a todo lado, não é? Eu tenho que ter as pessoas certas comigo. As melhores pessoas que eu preciso ter ao meu lado. E isto para mim faz muito sentido, até porque eu já liderei mais de 300 pessoas diferentes durante o meu percurso profissional. A maior equipa que eu tive tem cerca de 100 pessoas e as pessoas são todas diferentes, não é? E como é que nós gera pessoas? Cada forma, uma forma diferente. Não há aqui um truque universal. Nós temos que atender a personalidade diferente. Embora depois nós começamos aqui a tentar algum tipo de estereotipo de pessoas, é normal, algum tipo de personalidade, quando, lá está, já se chegam a números destes, e depois já tentar, aquele é um tipo o Zé, que o Zé tem aquele tipo de personalidade, ou aquele é um tipo Maria João, e assemelhamos outro tipo de características, não é? Mas na realidade cada pessoa tem o seu contexto, a sua história, tem uma forma diferente de ver a vida, de objetivos profissionais, pessoais, e então gerir pessoas é ter em consideração que temos que gerir cada uma delas de forma diferente. Uma das coisas que eu mais queria atingir no meu percurso profissional, desde cedo, era efetivamente gerir uma equipa e isso também veio daí a minha primeira mudança profissional. Eu queria efetivamente testar e melhorar as minhas competências de liderança e isto é uma coisa que se está sempre a melhorar. E então isso eu consegui atingir quando eu cheguei à Bosch como chefe de equipa de produção. E nessa altura as minhas equipas eram um pouco mais pequenas, não sei, sinceramente devo ter começado por umas 5 pessoas, mas depois rapidamente passou para talvez 12, 15 pessoas por aí. E uma das coisas que me levou que eu conseguisse entrar naquela vaga, na altura que eu me candidatei, eu não tinha qualquer experiência na área de gestão industrial, eu não tinha formação na área, eu não tinha nada daquilo que era requisitos técnicos para a função. E aquilo que me safou foi exatamente a parte de gestão de pessoas e de liderança. Não é que eu tivesse feito, porque também não tinha essa experiência, mas na altura havia na Bosch uns assessments, uns testes psicotécnicos, mais dinâmicas de grupo, mais uma combinação de coisas, uma das quais nós ficámos uma manhã inteira nos escritórios no Porto a ser avaliados por psicólogos e técnicos, lá está, de recrutamento.
para avaliar nossas competências de liderança e gestão de pessoas. E isto para a Bosch era muito importante. Era tão importante, era tão exigente que a maior parte das pessoas não passava neste requisito. Ao contrário das outras pessoas, eles devem ter passado. Eu passei a primeira parte técnica, em que eu disse literalmente: eu não sei nada disto, não é? Não entendo nada disto. Mas entendo que também me chamaram aqui, não foi por causa disso, mas porque efetivamente eu não tinha conhecimentos quaisquer de engenharia mecânica ou de gestão industrial, que era o requerido em termos técnicos para aquela função. Mas de alguma forma viram em mim a potencialidade para ser um bom líder. E foi assim que eu consegui entrar. Foi efetivamente porque eu passei naquilo que a maior parte das pessoas não passava na liderança. E eles consideravam que essa parte era mais importante. E que conseguindo isso, eu conseguiria levar todo o resto. E efetivamente assim foi, não é? Eu consegui entrar. E efetivamente eu via que muitas das pessoas, os problemas que realmente tinham entre mãos, e mesmo passando no assessment, eram sobre liderar pessoas e não ultrapassavam esses desafios e por isso também não conseguiam ter resultados. Ou seja, os desafios não estavam propriamente nos equipamentos, nos problemas do dia-a-dia, não é? Para isso é que tínhamos a manutenção e mais equipas de desenvolvimento e testes para lá ir. O principal era saber nos relacionar com as pessoas e liderar pessoas sob ambiente de alta pressão, que efetivamente era um ambiente de alta pressão. Se vocês quiserem imaginar, basicamente isto é lidar com pessoas que não têm nada a perder, ou quase nada a perder. Estamos a falar de pessoas que, a grande parte dela recebia o salário mínimo, não é? Outras que já tinham, sei lá, 20, 25 anos, 30 anos de casa. Então, uma estrutura que tem um sindicato próprio, não é? Estas pessoas têm muito pouco a perder. Então, basicamente, elas levavam as coisas como elas bem entendessem lá dentro, não é? Claro que havia avaliações de desempenho e tudo mais, mas, como devem calcular, para algumas destas pessoas isso já pouco importava. Então, isso tinha realmente um desafio acrescido, eu acho, por essa razão. Depois, pelo facto de liderar pessoas que não tinham idade, ou melhor, que tinham idade para ser meus pais, e se calhar até algumas pessoas que eu tive nas minhas equipas que tinham idade para ser meus avós, liderar, ainda por cima, quando não sabe nada da parte técnica, não é? Daquela área. Nada, nem na parte, lá está, dos equipamentos, nem na parte de gestão industrial, nem na parte de standards, nada, numa empresa tão grande com tantos procedimentos, e eu não percebia nada. Então, efetivamente, era um desafio grande e que só se consegue alcançar com algum sucesso se efetivamente nós estivermos empenhados em ser bons líderes. Então, e posto isto, eu trouxe aqui 5 pontos importantes na liderança e gestão de pessoas. Como eu disse, eu acho que isto de liderança há muito que se diga. Isto é um mundo, é o principal, é aquilo que nós temos que melhorar a cada dia. É aquilo em que é difícil se dizer que eu sou bom, porque estamos constantemente a cometer estes erros, não é? Porque são pessoas e pessoas a avaliar pessoas e a falar com pessoas e nem sempre é fácil. E então eu coloquei aqui, pronto, o que eu acho que seriam aqui os 5 pontos mais importantes na liderança e gestão de pessoas. Então, ponto número 1. Qual será? Então, no ponto número 1, eu coloquei franqueza, sinceridade, honestidade. Quando ser franco, tudo funciona de forma mais rápida e melhor. E é isto que nós temos que ser com as pessoas que trabalham connosco, não é? Não enganarmos os outros, pois não gostaríamos que fizessem o mesmo connosco. E quando nós não nos expressamos com franqueza, não damos feedback cândido, isso vai ter repercussões, muitas vezes até a curto prazo. Nós não podemos querer que as pessoas façam determinada coisa, tenham determinada atitude, que elas pensem pela nossa cabeça, não é? Porque elas têm a vivência delas, têm o contexto delas, elas são aquela pessoa e não somos nós, não é? Elas têm os objetivos delas, são pessoas diferentes de nós, elas se calhar já passaram por um ambiente em que aquilo era normal e normalmente nós temos aquilo que toleramos, como eu digo muitas vezes, e se nós deixarmos andar é porque efetivamente a pessoa pensa que aquilo é o comportamento normal e desejável para ela fazer. E por acaso tem aqui
um exemplo que se passou há pouco tempo com um colaborador de uma empresa para a qual nós cortámos uma pessoa e passaram cerca de 2 meses e a empresa simplesmente chegou, aliás, já foram 2 casos destes, um ao fim do mês e outro ao fim de 2 meses, que a pessoa, que chegaram lá e disseram que mandaram a pessoa embora, não é? E disseram simplesmente que não se ajustou. E isto, para mim, faz-me uma confusão tal que nem é bom. Porque para a pessoa, quando nós perguntámos do outro lado e se estava tudo bem, a pessoa disse que estava tudo bem. Ela achava que estava a correr tudo bem. E do outro lado, estão prestes a colocá-la fora da empresa por um mau performance, não é? Ou seja lá o que for, o desajustado, quando na realidade a pessoa nunca soube o porquê, não é? Nunca lhe deram esses inputs. Como é que a pessoa há de melhorar aquilo que nunca lhe disseram para melhorar? Nunca lhe disseram onde é que ela estava a falhar, o que é que ela tinha que fazer de forma diferente, não é? E por outro lado, muitas vezes as pessoas também não falam, não sei se era o caso, mas eu acho que isso lá está, só tem repercussões negativas para ambos os lados, mas muitas vezes as pessoas não falam, pensam porque é mais fácil não o fazer. Eu tive vários casos disto na Bosch, inclusive uma pessoa que eu tive que despedir ainda no período experimental, e o que é que acontecia? A pessoa calhou de entrar logo em 1 ou 2 dias que eu tive dentro em casa. Isto era extremamente raro e aconteceu logo quando a pessoa entrou. Então quando eu cheguei eu já recebi logo um monte de críticas da pessoa, mas tudo ok, não é? Não podemos também julgar, por mais que eu tivesse confiança na minha equipa, mas a questão é que, entretanto, eu começo a ver o desenrolar da coisa, não é? Ok, eu sou a pessoa que tem que lhe dar feedback, e dei 1, e dei 2, e disse o que é que tinha que acontecer, e o que é que tinha que melhorar, e que as coisas ali eram diferentes, a pessoa vinha de um contexto muito diferente, ela vinha basicamente do negócio próprio que não deu resultado, mas que ali a nossa forma de trabalhar é diferente, que havia regras diferentes, que havia ritmos a cumprir, que havia objetivos de performance a cumprir, e isto de uma forma constante. E depois, ainda que eu achasse que a pessoa fosse chegar a algum lado, o que acontecia é que nós tínhamos que pensar, pelo menos isto é o que nos era dito, não é? E era o que acontecia na realidade. A pessoa tinha que ser uma pessoa que se adaptasse fácil a outro posto de trabalho, a outra área, porque a fábrica estava sempre em transformação. Eu dizia que aquilo era tipo a fábrica de Nova Iorque. Se fosse uma semana de férias, quando voltava, eu já não conhecia a fábrica, por onde eu passava antes já não era dava para passar, já tinha tudo mudado. Então, quando é assim num ambiente tão dinâmico, os colaboradores tinham de estar habituados a essa adaptabilidade, não é? A serem rápidos a aprender, a ir para uma outra área e começar a performar em pouco tempo. Até porque as coisas estavam desenhadas para isso, não era preciso grande ciência. Era fazer o básico bem feito. Então, até chegou o dia que eu disse, olha, tem que ser mesmo que ser, não é? Eu dei ali ainda algum tempo, dentro do período experimental, aquela senhora sabia qual era, até que eu lhe disse que ela tinha que ir embora. Entretanto, essa pessoa tinha uma irmã, penso eu, lá a trabalhar na Bosch também, já há muitos anos, e eu lembro-me, eu na altura trabalhava no turno da manhã, e depois, entretanto, à tarde, liga-me, já bem mais tarde, acho que já não estava eu na fábrica, e liga-me a minha chefe a dizer, e tal, porque esta pessoa veio aqui falar comigo, com a irmã, e a dizer que se esforça muito, isto e aquilo. E basicamente eu tive que resolver aquilo de forma muito prática. Então basicamente o que eu disse à minha chefe no dia seguinte é, ou ela ou eu. Porque se eu estou aqui esse é o meu trabalho, estar aqui para lutar pelo melhor da empresa, para ir buscar as melhores pessoas. Se eu não estou a ter essa coragem, que é o que os meus colegas, a maior parte das vezes, não fazem e não têm, então eu não estou aqui a fazer nada. Porque eu podia ter feito mais fácil, quero deixá-la ficar. E não arranjava esse problema todo. Mas para a empresa não era isso desejável. E isto passava-se com os meus colegas e eu na altura, no outro dia, eu escrevi um e-mail, assim, daqueles testamentos, estão a ver?
em que dizia, e uma das coisas que eu dizia é por isso que nós temos colaboradores na empresa que são empurrados de um lado para o outro, porque isto acontecia. Que toda a gente tinha pessoas na equipa que não gostava, não é? Que não tinham performance, que tinham difícil trato, ou o que seja, e que andavam sempre a tentar empurrar para os outros. E eu disse, é por causa disto. É por causa de pessoas que não têm a coragem que eu tenho. E que não são francas com as pessoas. E que isso não abona a favor delas, nem da empresa. Que, em primeira instância, é aquilo que eu estou aqui a salvaguardar. Para isso é que me pagam o meu salário. E o que aconteceu é que, efetivamente, depois bateu a consciência, né, na minha chefe, que nem sequer devia ter falado sobre isso. E imprimiu um e-mail e levou para a reunião geral de diretores da fábrica como um exemplo daquilo que nós devemos ser como líderes, não é? Francos, sinceros, honestos. Fazer aquilo que tem que ser feito. Doa a quem doer. Porque se não doer de uma forma, vai doer de outra depois. E não é bom. Bom, ponto número 2. Diferenciação. Então, tem de haver diferenciação para sermos justos. Isto é um termo muito falado por Jack Welch. O Jack Welch foi CEO da General Electric, tem 40 anos de carreira na General Electric. É considerado um dos CEOs de topo do mundo, a nível mundial, várias vezes reconhecido como um dos melhores CEOs do mundo. E ele dizia mesmo isto, que tem que haver diferenciação para sermos justos. É o que transforma, e esta diferenciação que transforma empresas medíocres em empresas fora de série. As empresas evoluem quando se diferenciam os medíocres dos normais e dos excelentes. Só assim é que se cultiva uma cultura de excelência e de alta performance. É retirar quem não tem que estar, quem não está a agregar, e talvez noutro sítio agregue, ali não, mas só estamos a trabalhar a nossa vida e a vida dessa pessoa se continuarmos com essa pessoa na nossa empresa. É isso que nós temos de fazer. Retirar quem não tem de estar. E Jack Welch usava também aqui, que por acaso também nós usámos na Bosch esta avaliação para todos os colaboradores, que era dividir a população dos colaboradores, não é? Como se fosse uma distribuição normal. E então, o que é que Jack Welch também fala aí nessa avaliação é que, basicamente, nós teremos 70% dos colaboradores que estão no meio desta distribuição normal, que são aqueles colaboradores que cumprem o design para o qual foram contratadas. Temos 20% que são os colaboradores do topo, aqueles que fazem mais do que aquilo que é suposto para aquilo que foram contratadas, e os de fundo, que são os 10%, que são os colaboradores medíocres e que efetivamente não performam e não geram resultados. Como eu disse já atrás, proteger colaboradores com mais desempenho negativo tem sempre repercussões negativas para ambos os lados. Não pensam que estão a fazer um favor e a ser mãozinhos com essa pessoa, porque não. Essa pessoa tem que ir para um ambiente em que seja propício ao desempenho dela e que não é a nossa empresa. E a diferenciação vai recompensar quem merece. Quando nós não recompensamos quem merece, ela sai-nos para a porta fora. 3. Feedback e bons sistemas de avaliação. Para nós podermos diferenciar, nós temos que ter bons sistemas de avaliação, certo? E gerir pessoas é sobre feedback constante e sincero. Fazer a avaliação de desempenho 1 ou 2 vezes por ano, idealmente 2, mas acima de tudo não é esperar pela avaliação de desempenho ou do mês, quando se admite um colaborador, para lhe espetar com tudo. Dar feedback contínuo, constante, de como as coisas estão a correr. É na hora, porque a pessoa saiba, ok, eu não devo fazer mais isto assim, eu devo fazer daquela forma. Não interessa dar, passado meio ano, a pessoa já nem se lembra, já fez aquilo 500 vezes, já nos prejudicou e ela própria quantas vezes, e nós estamos ali a dizer depois de meio ano que aquilo aconteceu. Quer dizer, mais vale passar meio ano do que nunca dizer. Mas na realidade, uma coisa é feedback e isto tem que estar constante. Não temos que esperar pela avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é só um sumário daquilo que foram os feedbacks para trás. Também a avaliação de desempenho acaba por ter aqui alguma formalidade, não é? Já tem os critérios, já temos a qualificar de acordo com uma escala de avaliação, não é? Para o desempenho individual. O sistema de avaliação é bom se com ele trouxer mecanismos eficazes. Ou seja,
Nada importa nós diferenciarmos as pessoas, termos sistemas de avaliação para elas, termos avaliação de desempenho, mas depois com isso não fazemos nada de repercussões a sério, ou seja, que isso tenha impactos na sua remuneração, no seu reconhecimento, na sua formação, na sua progressão. Porque se temos isso tudo e depois não damos mais nada, não é? Se temos sistemas de avaliação, feedback e tudo mais, mas depois não tem outras consequências positivas ou menos positivas, isso só leva à alienação e à frustração de quem quer mais, mas efetivamente não sente que é reconhecido por isso. 4. O recrutamento, onde tudo começa. É verdade. Para nós garantirmos que depois vai ser mais fácil levar o barco, nós temos que ter a certeza, ou o mais certezas possíveis, de que quem temos a colocar dentro do nosso barco é efetivamente as pessoas que nos vão ajudar a levá-lo onde nós queremos. Faz sentido, certo? É aqui que tudo começa. Recrutá-lo é difícil, então recrutar colaboradores de topo é uma missão dos deuses. E eu já tenho um episódio só dedicado a este tema, o episódio 26, recrutamento e seleção. Foi o primeiro episódio deste ano, em que eu falo aqui sobre o que é aspectos a ter em consideração no recrutamento e seleção. Coisas muito importantes. Integridade, o caráter. Isto é das coisas mais importantes. Inteligência, há o hard skills, não é? As competências mais técnicas. Maturidade e perceber a razão pela qual a pessoa saiu dos últimos empregos e o quão faz sentido as suas transições. Isto é muito importante para perceber até que ponto é que a pessoa não nos pode deixar na mão, não é? Entretanto, quando alguma circunstância mudar ou se ela está à procura de uma outra coisa, aquilo é só uma forma de passar, entretanto, não é? Por algum sítio, estar a trabalhar. Então é sempre importante perceber quais foram as transições que ela fez e o porquê. E depois, se correr mal. Se correr mal, é resolver o problema, não é? É ter a firmeza de consertar, é retirar a pessoa, não é? É ter um feedback franco com ela, honesto, e seguir em frente. Depois, 5. O despedimento. Isto é a arma do último recurso, não é? É quando efetivamente já, na minha opinião, quando já nada funciona, não é? Não é como aquelas empresas que chegam à altura de mandar embora e só é que apresentam tudo junto. O feedback, que ainda peca por falta de transparência e de consistência, e junto o despedimento, não é? O despedimento aqui pode acontecer por várias causas, não é? Quando é por violação da integridade, seja furto, transgressão legal ou ética, ou seja o que for, aí não há muito a pensar, não é? Depois pode ser por cortes efetivos, como consequência da conjectura económica negativa, ou despedimento por fraco desempenho. Ao passo que no primeiro caso dos despedimentos por violação da integridade, poucos vislumbram outras alternativas, não é? Ou seja, é mandar a pessoa o mais cedo possível embora, eliminar o dano o mais rápido possível. Nos outros dois casos há sempre quem fique reticente, não é? Quando temos que cortar postos de trabalho pela conjuntura económica ou despedimentos por fraco desempenho. E quando tem de haver cortes por falta de trabalho, da conjuntura desfavorável, temos que, eu normalmente dou esta analogia do barco, né? Eu falo muito aqui de barcos. Tiro algumas pessoas porque estamos a levar peso a mais neste barco, ou deixo andar e espero que ele se afunde com toda a gente lá dentro. No meu pensamento, é fácil decidir isto. Retirar quem tiver que ser retirado, para que o barco possa continuar a navegar e se salvar grande parte, certo? As pessoas veem com maus olhos estas situações, não porque mas porque estão apenas num panorama muito limitado de pipeline, não é? Porque só estão a olhar para aquela pessoa em específico, para aquela situação, vão despedi-la e não sei o quê, estão a ver despedimentos. Certo, mas quando isto acontece pela própria conjuntura económica, não é? Isso, das duas uma, ou vai ou vão alguns, aos poucos vão todos. Então, se calhar é melhor nós termos o menor dano possível e fazermos logo os cortes que tivemos de fazer inicialmente para não termos que depois à frente não se salvar nada.
Embora admita que é difícil, principalmente quando as pessoas não estão a contar com isso, não é? Por isso todos devem estar mesmo para a informação. Não podemos permanecer com lugares que dão jeito aos colaboradores, não é? Porque dá jeito a X ou Y manter o emprego, que nós vamos piorar a situação de todos, não é? Por exemplo, se nós tivermos a decisão em mãos de desmobilizar a empresa, deslocalizar a empresa para outro local, por, à partida, não é? Motivos de mercado, de maior competitividade, o que seja, logística, o que é que seja, não é? Para melhores resultados da empresa. As pessoas não podem ficar chateadas, não têm esse direito, não é? A empresa é um estatuto privado e que decidiu, para bem de todos, e até de todos mesmo, não aqueles que trabalham na empresa, mas daqueles que possam vir a trabalhar, que efetivamente vai ter mais resultado se localizar, por exemplo, a empresa para outro local, não é? E as pessoas têm que entender isto, não é? Ninguém tem que estar aqui a criar postos de trabalho para ninguém. E ainda que vá criar, não é? Se calhar até vai criar mais, porque vai para outro sítio. Basicamente só estão a prever, não é? Ou a antecipar possíveis problemas, porque se calhar se continuarem naquele sítio, provavelmente as coisas não vão correr bem e depois vai ser pior para todos. Por último, os despedimentos por fraco desempenho. As pessoas têm medo, embaraço, problemas em lidar com isto. Despedir por incompetência tem que fazer parte do dia a dia da empresa. Não deve ser delegado, nem deve ser evitado, não deve ser passado para os recursos humanos, mas por outro lado também deve-se imitar um mínimo de constrangimento e humilhação para a pessoa, não é? Não cultive a cultura de empresa de aqui ninguém é despedida. Isto é terrível, terrível. A pessoa entrar com certeza, isto aqui basicamente, quer seja muito bom, quer seja muito fraco, nunca ninguém aqui foi despedido, então o meu lugar está seguro. Isto é efetivamente muito mau para o sucesso da empresa. O despedimento por fraco desempenho nunca pode ser uma surpresa para o colaborador, por outro lado. Se assim for, é o gestor que está a falhar, tal como naqueles casos que eu falei anteriormente. E de que maneira, não é? Porque não houve feedback. Porque é que a pessoa de repente disse, mas porquê? O que é que aconteceu aqui que eu não sei? Não é? E por mais que para nós possa parecer óbvio, não podemos partir desse óbvio. Como eu digo, somos todas pessoas diferentes, vivemos em contextos diferentes, temos personalidades diferentes e não custa nada. É o mínimo que nós podemos fazer pelas outras pessoas, é dar feedback sincero e isso resolve grande parte dos problemas. E estas foram algumas das ideias gerais que eu queria falar convosco sobre liderança e gestão de equipas, sendo que, como eu disse, muito há para falar e aprender. Bons líderes acham sempre que têm muito para onde melhorar e trabalhar com pessoas não é de todo como abrir o Excel e trabalhar nos conceitos ou números, tem muito que se lhe diga. Eu sempre disse que as pessoas eram o melhor e o pior do meu trabalho. Melhor porque acabei por criar bons relacionamentos, desenvolver pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito, ajudar as pessoas a atingir os seus próprios objetivos, facilitar a nossa vida como gestores e dar um colorido na minha vida, não é? Isso foi do melhor que eu tive sempre em todas as posições que eu tive, principalmente aquelas de liderança, foi realmente a gestão das pessoas. O pior, né, porque nós sabemos que não é um mar de rosas, nós temos aqui os problemas e obstáculos que nos trazem, não é? Algum tipo de atitude, os colaboradores, aqueles mais tipo sindicalista, os colaboradores de direitos, os das greves, ou do que só olham para o umbigo deles, só olham para aquilo que têm a receber dos direitos, mas não pensam em dar um pouquinho mais, não é? Mas pronto, isso fica para um outro episódio. Bom, e assim chegamos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que vos tenha sido útil. Obrigado por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. E hoje a minha despedida é diferente. Tenho que vos alertar para isto. Peço desculpa. Como assim quem ainda aí não subscreveu a minha newsletter? Eu já disse isto e vou voltar a repetir. É uma verdadeira lista VIP. Quem lá está tem acesso a conteúdos exclusivos que mais ninguém tem. Garanto-vos. Vão lá ao meu site www.andrearrocha.pt. O link está disponível na descrição. E inscrevam-se. Façam lá isso. Agora. Não deixem para depois. Podem fazer agora.
É gratuito, mas garanto que vai trazer alto valor. Apenas tenho que deixar um nome e o vosso e-mail. E assim fico à espera. Até ao próximo episódio. Stay tuned!